Meio-dia e 45, estamos aqui ao vivo e em cores, né? Tinha uma jornalista que falava muito essa expressão, né? Ao vivo muito e a cores. tempo atrás, né? Não é em cores, Em né? cores. Em cores. Ela tinha um português certinho. Era difícil de aguentar, mas era... Mas, prefeito Marcos Oliva, prazer tê-lo aqui nesta oportunidade. O senhor que é muito frequente nas emissoras de rádio, só que nós estamos agora numa linguagem regional e a região toda conhece Marcos Oliva. E a gente tem esparramado aqui algumas informações importantes de Guaratinguetá, inclusive um pacote histórico de obras, né? É uma junção aí de alguns recursos, inclusive parabéns pela vitória na Câmara Municipal, em poder receber a aprovação do Legislativo para um financiamento de 50 milhões do Finisa, para juntar com mais 50 fracionado entre recursos próprios e também emendas parlamentares, e lançar um pacote de 100 milhões de obras. De vez em quando o senhor pergunta, será que eu acredito nisso mesmo? Vai acontecer? Muito boa tarde, Éder, Leandro, aqui na tarde. bancada, Ricardo Abisco, nosso assessor de comunicação, aqui acompanhando a nossa entrevista. Muito boa tarde a todos os cidadãos aqui da região do Vale do Paraíba ligados no Atos, no rádio aqui, da TV Atos. E é importante a gente passar na Transamérica, transmitindo, né, uma rádio de alta frequência, né, que chega nos 4 cantos aqui da nossa região. É importante estar falando sobre as coisas da nossa cidade, da nossa região, aquilo que nós estamos buscando de investimento para o nosso Vale do Paraíba, principalmente região do Vale da Fé, Vale Histórico, que nós temos os nossos anseios diferentes, apesar de estar dentro da própria região, Vale, nossos anseios são os diferentes de São José, de Taubaté, muitos do litoral têm anseios diferentes, então é onde a gente briga para ter uma evolução das nossas reivindicações. Tivemos, inclusive, recentemente, no governo do estado, em reunião no Palácio do Governo, o prefeito Lebraga, lá de São José do Barreiro, o nosso prefeito também de Cruzeiro, né, o Thales Gabriel. A gente está fazendo um bloco aí em defesa o Laurindo, prefeito também de Queluz, fazendo um bloco em defesa da nossa região, buscando investimentos. A discussão foi muito forte aí em termos de estradas vicinais, em que a gente sabe que cidades de pequeno porte, que tem um orçamento ali de 20 milhões ano, como é que ele vai ter 1 milhão para disponibilizar para bancar um projeto executivo de uma estrada vicinal que ele nem sabe se a verba está tudo certo para sair? Então investe 1 milhão, investe 5% do orçamento dele na confecção de um projeto, que é caro. O projeto executivo custa aí em torno de 5 a 10% do preço da obra. Então é o que nós vamos reivindicar junto ao governo, pedindo, se o governo quer fazer pavimentação em estradas vicinais importantes, né, para escoamento da produção agrícola, estradas de movimentação turística, até de interligação entre bairros, diminui um pouco aí, em vez de fazer 200 quilômetros de pavimentação nas estradas vicinais aqui, faz 180 e joga o restante para pagar o custo de um projeto executivo. Então essa é uma ideia que nós lançamos, está sendo estudada pelo governo do estado, inclusive esse aporte ser feito para a Agência Metropolitana do Vale do Paraíba, que é um órgão do estado, e a Agência Metropolitana contratar essa empresa de projetos para poder realizar essas obras. Agora, prefeito, isso já mexeria nesse anúncio que ele fez, de algumas quantidades de quilômetros fracionado aí pelos municípios, ou seria para um futuro, ou já mexe nisso? Não, já nesse projeto, porque as cidades apresentaram as suas demandas, mas não apresentaram o projeto executivo. Deve ser mais ou menos a realidade do Lebraga, né? É a mesma realidade do Lebraga, a mesma realidade de outras cidades, né, de pequeno porte. Nós, em Guaratinguetá, nós também temos esses anseios. Nós temos um projeto já executivo encaixado lá, que é a Estrada do Taboão, que é a estrada que liga a Rocinha à Lorena,
Temos um outro projeto que é a Estrada dos Pilões também, que nós estamos mais próximos de chegar aí a um projeto executivo feito por nós mesmos. A gente tem uma equipe lá de 12 arquitetos, engenheiros, os orçamentistas, que a gente consegue avançar. Mesmo assim, a gente precisa de um suporte do governo do estado com a sua equipe, do DER. O DER tem nos dado esse suporte. Fizemos ali um projeto básico da Estrada do Gomeral, que também faz parte desse projeto de que nós colocamos de estradas vicinais. Mas se eu tiver um escritório de projeto contratado pelo governo do estado desenvolvendo esse projeto, eu tenho a garantia que quem fez foi eles. Foi o DR que fez o projeto, não um escritório terceirizado que foi contratado. Então, é por isso que é importante ter a anuência do DR nessa contratação, porque a obra vai ser contratada e licitada pelo DR. Por isso que a gente tem que estar alinhado com eles para a gente não perder o time dessa realização de processo de contratação, que não dá para você realizar uma obra sem o projeto executivo, porque você não consegue orçar. O projeto executivo é bastante complexo, tem terraplanagem, tem a análise de drenagem, tem sondagem do solo, tudo são complementos de um projeto básico que encarecem muito. Pra você ter uma ideia, Éder, um projeto executivo ele custa em torno de 70 a 100 mil reais o quilômetro. Você pega uma estrada de 20 quilômetros, uma estrada vicinal, é R$1 milhão o projeto. Então é difícil uma cidade que não está nem no orçamento anual dela, ela não está na lei orçamentária anual, investir R$1 milhão em projetos. Então ela tem que fazer remanejamento. Se a cidade tiver o dinheiro, ela tem que fazer remanejamento de outra dotação orçamentária, e aí tem que passar pela Câmara, aprovação, a Câmara vai querer saber da certeza de que essa obra vai ser realizada, que o dinheiro não vai ser jogado ali num projeto que acaba não virando. Então, por isso que nós falamos para o governo, olha, diminui um pouco, diminui 10% do quilômetro que vocês pavimentarão e joga esses 10% na contratação de projetos. E isso você consegue realizar uma licitação em 30, 60 dias e mais 2, 3 meses para todos os projetos serem apresentados. Então, isso aconteceria lá em fevereiro, março, teria todos esses projetos prontos para o DR licitar. É esse time que nós estamos discutindo com o Marco Vignoli, estamos discutindo com o diretor do DR para eles tentarem encaixar juntamente com a agência metropolitana, que é quem pode receber o repasse. Só para o senhor ter uma contratar. ideia, há uma proposta de 14, 15 quilômetros para a cidade de Piquete, e o Rominho está com dificuldade porque ele também não tem um programa um mapa geográfico da cidade, que também fica quase que R$1 milhão para poder ter isso aí para depois fazer o projeto da vicinal. Para você ver onde que pega. É um valor altíssimo para uma prefeitura que tem um orçamento reduzido. Quando você pega uma prefeitura como São José dos Campos, Taubaté, São José tem um orçamento de acima de 3 bilhões. Então, quando você vai gastar R$1 milhão num projeto de uma estrada vicinal, ele tem de onde tirar tranquilamente. Taubaté, com um orçamento de 1,5 bilhão, também tem de onde tirar. Agora você começa a pegar cidades com orçamento de 20 milhões ano. Quando você fala só num georreferenciamento que vai custar 1 milhão, já inviabiliza. E aí muitas regiões, não só daqui do Vale, como do estado inteiro, terão esse problema. E é todo aquele projeto de investimento de bilhão em estradas vicinais acaba não virando porque não foi apresentado o projeto executivo. Prefeito, a gente falando ainda sobre a região, né, as políticas voltadas para os municípios aqui da região do Vale de modo geral, em Guaratinguetá há o projeto Avança Guará, mas é em nível municipal. O senhor, os demais prefeitos da microrregião do Vale da Fé, né, Aparecida, Potim, Roseira, Lorena também, demais municípios, Cruzeiro, estudam um programa em conjunto para esse período de pós-pandemia, recuperação econômica? Nós teremos agora, dia 7, uma reunião com os prefeitos aqui do Vale da Fé, onde nós estamos objetivando a criação de um consórcio entre os 9 municípios que compõem o Vale da Fé, para a gente desenvolver ações em conjunto, ações de contratações em conjunto. Podemos contratar uma empresa para fazer o transbordo do lixo, a
a gente pode contratar uma empresa para desenvolver um projeto de sustentabilidade, de gestão de ecopontos, gestão de aterro sanitário. Isso pode ser contratado via consórcio. Por isso que o consórcio é multifuncional, ele tem várias possibilidades de contratação. Processo de monitoramento por câmeras, que pode ser implementado também, usando uma central unificada. Então, nós estamos dando esse start da criação de um consórcio, porque através desse consórcio a gente consegue fazer ações em conjunto, inclusive voltadas para o turismo. Desenvolvimento de projetos turísticos, de marketing turístico para a nossa região, com todo o material de divulgação, com contratação de empresa especializada para tocar esse projeto do desenvolvimento turístico. Então, isso é um trabalho que nós estamos objetivando agora com a criação do consórcio, em que a gente consegue aglutinar os interesses das 9 cidades em prol de projetos que gerem economia, porque cada um fica contratando individualmente e acaba encarecendo mais. Então, isso Faz um pacote, é um caminho que nós estamos indo. Vamos ter uma reunião com a participação dos membros da Agência Metropolitana e da Secretaria de Desenvolvimento Regional, que tem muito interesse na criação desses consórcios. Prefeito, o aeroporto Edu Chaves vai ser um atrativo não somente para Guaratinguetá, né? A região, toda a região do Vale da Fé, chamada aí, inclusive Circuito da Fé, mas ele vai trazer um avanço extraordinário, inclusive para a cidade, com relação aos novos empreendimentos também que estão chegando no entorno desse aeroporto, né? O objetivo da gente ter conseguido incluir o aeroporto Edu Chaves, o aeroporto de Guaratinguetá, que agora passa a ser denominado como o aeroporto do Vale da Fé, isso nos dá uma possibilidade da gente ter um aumento significativo no ticket médio. O que é o ticket médio? É o cidadão que vem a uma cidade, ao invés dele ficar um dia ou meio período, ele fica 3 dias, 4, 5 dias, mais tempo de hospedagem, mais tempo consumindo, né, no setor gastronômico, alimentício da cidade, nos passeios turísticos, no consumo de itens aí, né, de souvenirs. Então, isso a gente conseguindo via transporte aéreo, as pessoas normalmente não vêm e vão no mesmo dia embora, como funciona no transporte via terrestre com os ônibus de turismo. O ônibus chega de manhã, chega às 5 horas da manhã. Tem horário para sair. As pessoas viajam a noite inteira, chegam meio cansadas, já descem, vão a um culto religioso e participam de uma missa, depois já estão preparando para partir, ir embora e no máximo acabam almoçando no local e vão embora para outras visitas e já voltam para suas cidades. Eu reparei muito isso quando eu estive lá em Canela, no Rio Grande do Sul, e tinha lá na porta da igreja um informativo da viagem à Aparecida. Viagem à Aparecida, começar uma viagem de uma semana. E as pessoas vinham parando com o ônibus ao longo dessa viagem, ficavam um dia em Aparecida. Quer dizer, dos 7 dias que estariam andando nesse pacote turístico, ficava um dia só em Aparecida. 6 dias 6 dias em outros lugares. Era estrada parando em outros lugares. 3 dias para ir, 3 dias para voltar e um dia aqui. Se você tem a possibilidade via aérea, essa pessoa, em vez de viajar 7 dias, ela pode viajar 4. Ela vai um dia que é o de trânsito de aeroporto, para chegar aqui, fica 3 dias aqui, no 4º dia volta. Então, isso é importante a gente entender, o porquê da gente ter batalhado para a vinda de um aeroporto regional aqui em Guaratinguetá, que vai atender a toda a região, não somente Guaratinguetá, pega Aparecida, Potim, Guará, Lorena, Cachoeira, Canas, Campos do Jordão também, que as pessoas têm a possibilidade de ir. E agora vai ter Campos. uma interligação com E essa estrada do Gomeral, que nós temos aí 56 quilômetros do centro de Guará até o centro de Campos, no Capivari, dos 56 quilômetros, nós temos 34 pavimentados. Então, a gente tem 22 sem pavimentos e 34 pavimentados. Em período bom aí, com a estrada em ordem, a gente faz de Guaratinguetá a Campos do Jordão em 50 minutos. Então, isso é muito próximo.
E a gente tendo esse pavimento, que é o que nós estamos batalhando também junto ao Governo do Estado, Secretaria de Turismo, com o secretário Vinícius Lumertz, é que a gente está considerando tenha essa pavimentação e ainda esses 20 e poucos quilômetros sem pavimento. Que a gente consiga, é isso, a gente tem 56 quilômetros, é 34 pavimentados e 22 que é esse trecho que nós estamos buscando a pavimentação. Sim, aí complementa tudo. Aí a gente ficaria com os 56 quilômetros pavimentados, e isso vai aproximar bastante o Campo Jordão de Guaratinguetá, as pessoas... E aquece a economia da estrada também. Aquece a economia da região do Gomeral, que é uma região que cresce bastante em termos de gastronomia, de hotelaria. Tem muito movimento já das pessoas que descem pelo caminho da fé, no sentido Aparecida. Vem gente. O cantor Zé Neto, inclusive, desceu. Se não me engano, foi ontem ou anteontem, né? Cantor famoso. Exatamente, sexta-feira. Sexta-feira ele estava descendo ali pelo Gomeral. Eu subi, inclusive, na sexta pelo Gomeral, cruzei com o pessoal que estava vindo já da comitiva dele, e a gente vê que a movimentação é grande. Você pega uma sexta-feira, não é feriado, nada, e um movimento na estrada já bem significativo. Prefeito. Eu fui lá, inclusive, para olhar a obra que nós estamos fazendo pela Codesg, com as obras do DAD, com os pontos críticos que nós estamos fazendo, já tornando a estrada já mais segura para esse trânsito que acontece, e vamos agora aplicar mais 2 milhões e 600 do DAD, que independe das vicinais, esses 2 milhões e 600 nós continuaremos a investir nos pontos críticos até o Alto da Serra. Tem uma pergunta para o senhor, mas antes um rápido esclarecimento. O WhatsApp, Facebook e Instagram estão com instabilidade hoje, então nossa transmissão em vídeo está apenas pelo site do Jornal Atos e também pelo nosso canal no YouTube. Temos alguns internautas interagindo conosco. A pergunta para o senhor prefeito é a seguinte: havia uma discussão, uma conversa de bastidores de que o senhor poderia fechar esses 8 anos de mandato, né, à frente da prefeitura de Guaratinguetá, com uma cifra de quase R$1 bilhão, somando todos os recursos, né, que chegam no governo federal, estadual, esfera municipal, emenda parlamentar, convênios, empréstimos também, de investimentos para a cidade de Guaratinguetá. Essa cifra de R$1 bilhão, ela é real? Ela pode ser batida? Olha, Leandro, foi boa colocação que você fez. Na realidade, nós temos uma cifra de R$1 bilhão de investimento nesse segundo mandato, não é nem nos 8 anos. E tem 2 valores muito altos que são investimentos para serem aplicados em Guaratinguetá. O primeiro deles é a construção do TRACON, que é o Centro de Controle de Tráfego Aéreo de toda a região sudeste, que está vindo para Guaratinguetá. Já autorizado pelo governo federal, um investimento do Ministério da Aeronáutica, e esse investimento do TRACON beira R$500 milhões. Então, metade desse investimento já é o TRACON, que envolve uma construção de 23 prédios dentro da Escola da Aeronáutica para abrigar 600 oficiais que irão se mudar para cá. O que eleva o ticket médio também de gasto. Que eleva também o ticket médio do cidadão, a renda mensal média de um militar que não é um militar que não é graduado, né? São oficiais, não são os taifeiros, né? São oficiais que virão mudando para cá, para Guaratinguetá, e que melhora a renda per capita do município. Tem outro investimento grande, que é a construção do Santuário de Frei Galvão, que isso é um projeto que o Santuário Nacional veio retardando o início dessas obras. Aí, a partir do momento que passou para os franciscanos, eu conversei com o Frei Diego, lá franciscano, que é o reitor do santuário, da possibilidade de nós arrumarmos um fundo de investimento internacional imobiliário para investir na construção desse parque temático da fé, que seria esse projeto total pronto do Santuário de Frei Galvão. Numa maneira de agilizar, né? Porque uma maneira de agilizar. Pela fé, sai, aí mas demora sabe 20, quando, 30 anos para sair, né? Porque daí você vai só com a doação dos fiéis, você não consegue arregimentar um investimento que está orçado em R$370 milhões. O Santuário da Esperança. Aí viria esse fundo de investimento, construiria, daria segmento e depois... E aí esse fundo de investimento, né? Ele constrói em 2 anos e tenha o direito de exploração durante mais 28 anos, que é o espaço comercial que vai gerar no Isso, entorno. É um shopping. Você tem toda a estrutura de
as lojas de artesanato, lojas de souvenirs, a praça de alimentação, o estacionamento, tudo é cobrado, né? Aluguel, é cobrado o espaço, né? A venda daquele espaço com comodato pelo o tanto de anos que resta ainda para executar esse contrato, que na realidade o santuário, a Arquidiocese Nacional passou a gestão do santuário por 30 anos, um comodato por 30 anos para os franciscanos. Então eles vão tocar esse projeto durante esses 30 anos. E eu falei para o Frei Diego, não adianta vocês ficarem 30 anos tentando construir um santuário e daqui a 30 anos entrega com 20%, 30%, 50% construído. Vocês têm que pegar uma obra pronta o mais rápido possível para poder ter a movimentação turística, que a gente, daí sim, a prefeitura, como em parte interessada nisso, tem o foco de interesse em geração de emprego, geração de renda, arrecadação para o município, movimentação turística, é isso que nós queremos. E aí, em todo esse entorno, também com a construção de rede hoteleira, que a Codesg tem ali uma área do Grande Remanescente, que já um corredor inteirinho de setor hoteleiro. Então, isso vai agilizar mais esse setor hoteleiro a partir do momento que a gente tenha um santuário construído para poder atender e o fluxo, aos turistas. Né? E o Por fluxo exemplo, turístico. aquilo na totalidade, suponhamos em 2, 3 anos construído aquilo, é uma fonte para mais 1.000 postos de trabalho, Com certeza, porque a gente olha a movimentação turística aqui no período normal bate 16 milhões de turistas por ano. A gente sabe, só a Aparecida é 13. 13 milhões de turistas vêm a Aparecida. 3 milhões estão divididos entre Guaratinguetá, Cachoeira, Canas, as outras cidades, né? Cunha, Potim, Roseira, cidades que compõem o Vale da Fé, que tem Cunha, tem o seu atrativo que é da clima de montanha, né? De que as pessoas vêm. Então, a gente colocando um santuário em funcionamento em Guaratinguetá, você tem garantido ali, no mínimo, um movimento de 2 a 3 milhões de pessoas por ano passando ali pela região. E esse estudo já existe, os interessados, né, que já apareceram, né, porque o Frei Diego até me falou, será que aparece alguém interessado, algum fundo de investimento? Apareceram 3. Para não ser 3 fundos interessados. Todos internacionais. Apareceram 3 fundos, não? E é incrível você ver que não apareceu nenhum fundo internacional. Apareceram investidores daqui do Brasil. Construtora, uma grande construtora de São Paulo, que não quer sócio, ela quer bancar sozinha a obra. Falou, não, a obra é sozinha nossa. Depois apareceu um outro fundo de investimento, mais nacional, que também colocou a carta de intenções. E outro investidor que é de um banco de investimento, que não é uma construtora, mas é um banco de investimento, que demonstrou interesse também. E a prefeitura seria gestora dessa? Não, esse é o Santuário de Frei Galvão. É os franciscanos que serão os gestores. Nós estamos como interlocutores e apresentando esse projeto com a anuência da prefeitura, e o caminho do fundo de investimento, né? E o caminho, e apresentamos aí ao Frei Diego esses interessados, que a gente tem que estabelecer esses contatos para que eles possam iniciar uma negociação que vai ser altamente interessante para a construção do Santuário de Frei Galvão. Então, a gente pensando ainda E aí, só terminando, a gente soma lá 500 milhões do Tracom, mais 370 milhões da construção do Santuário de Frei Galvão. Já está próximo a 1 bilhão. A gente tem mais 100 milhões agora do nosso plano de aceleração do desenvolvimento, que é a Secretaria de Governo, que está capitaneando isso, que é o João Vaz, que montou esse projeto, está montando um escritório de projeto dentro da prefeitura para gerir todos esses projetos e orçamentos, que é em torno de 100 milhões, que são 50 milhões do Finisa, 30 milhões da Fonte 1 e mais 20 milhões em emendas parlamentares. Com esses 100 milhões já estamos em 970. Aí nós temos a Estrada do Taboão, um investimento de mais 30 milhões de reais. Já bateu 1 bi. Fechou 1 bilhão. E nós temos a estrada ainda dos Pilões e a outra, que é a estrada que sobe para Campos Jordão, que é a estrada do Gomeral, que
ali dos Pilões, 9 quilômetros, se a gente conseguir a verba também, dá mais em torno de 20 a 25 milhões. Então, a gente já estaria ultrapassando esse 1 bilhão que nós falamos, se acontecer essa obra do TRACON dentro desses 4 anos, que é o que está previsto, e a construção do Santuário de Frei Galvão. Prefeito, numa visão política, né, o senhor está preparando esse investimento todo, uma série de projetos, um conjunto, e a possibilidade de o senhor concluir esse seu segundo mandato com muitas situações desse pacote, desse projeto ainda estar por realizar, demanda, é claro, sucessão. O senhor tem a sucessão do seu mandato como uma quebra de paradigma em Guaratinguetá, porque para o lado político seria isso, né? A gente vê que... Além do senhor conseguir revolucionar a cidade, o senhor tem esse obstáculo pela frente. Nós temos objetivado quebrar paradigmas em Guaratinguetá. Sempre que as pessoas que achavam que Guaratinguetá não tem jeito, Guaratinguetá foi prejudicado pela topografia, Guaratinguetá ficou encravado entre a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira. Guaratinguetá tem o pedágio como barreira. Eu escutei tudo isso quando eu era vereador. Guaratinguetá tem um pedágio de Moreira César que impede os investimentos de vir para cá. Parece que é o seguinte, só pode passar quem não tem investimento aqui. Então é um absurdo você imaginar isso, né? A minha visão é que nós estamos aqui, não é Guará, Lorena, Aparecida, Cachoeira. Nós todos aqui somos cidades integrantes de uma região que é o maior polo de desenvolvimento, consumo e produção da América Latina. Nós estamos entre o eixo Rio-São Paulo. Isso aqui é uma nação. O senhor tinha como meta de campanha... Um PIB enorme essa nossa região, então nós não podemos abdicar da nossa vocação desenvolvimentista, de trazer para cá empreendimentos dos diversos setores comerciais, industriais, novas indústrias, prestação de serviço, trazer também o desenvolvimento sustentável do turismo. Nós não podemos ser amadores. Se nós queremos um turismo que gere emprego, gere renda, não pode ter amadorismo nisso. Você tem que ter uma estrutura profissional, você tem que ter atratividade para o turista ficar mais tempo aqui. A gente olha outros locais, você olha Foz do Iguaçu, olha Gramado, você olha aqui próximo, aqui na região de Penedo, Litoral, Campos do Jordão, né? A gente tem Paraty, tem Ubatuba, tem Ilhabela, tem Campos do Jordão. Pessoas que foram investindo numa profissionalização, gestores públicos que passaram pela cidade, investindo numa profissionalização, numa evolução do turismo, projetos de desenvolvimento de setor agrícola, o agronegócio, do desenvolvimento da indústria. A gente precisa crescer no nosso desenvolvimento industrial. Guaratinguetá tem gargalos de 30 a 40 anos atrás. Nós temos um Distrito Industrial 2 que não tem escritura. Os proprietários de indústria lá não têm escritura. Estão parados no negócio de 30 e tantos anos atrás, aguardando a emissão de uma escritura de uma área considerada irregular. Como é que você pode ter um distrito industrial numa área considerada irregular? Nós estamos trabalhando desde o começo do nosso governo, desatando todos esses nós, aonde passava uma linha de transmissão de energia elétrica da EDP, da antiga Light, que foi concedida lá há 50, 60 anos atrás, para passar uma linha de transmissão no meio do distrito industrial que não existia. Existia a linha de transmissão, que não aconteceu também, não foi feita essa linha de transmissão. Aí a gente tem que refazer tudo isso, pegar a autorização da EDP, que é a atual concessionária, que ela não tem nada a se opor a um distrito industrial. Tem a divisão das áreas, tem que se fazer um georreferenciamento todo dessa área. Nós estamos trabalhando há 4 anos nesse projeto e estamos chegando na reta final. Nós vamos emitir as escrituras para as indústrias, vamos pavimentar em parceria com as empresas, que você tem um distrito industrial que tem uma rua de terra, uma avenida de terra no meio. Então a gente precisa ter infraestrutura. Nós temos áreas para empreender ali ao lado da GC, áreas grandes que pertencem a pessoas que são propriedades privadas, né? São pessoas físicas, mas e que o município já bloqueou aquelas áreas
para desenvolvimento industrial, para que não surjam loteamentos residenciais do lado de uma indústria. Onde nós temos área plana, que dá para crescer com o setor industrial, você não pode admitir a construção de áreas residenciais. São áreas próximas à rodovia Presidente Dutra, próximas a trevo, próximas de linha de transmissão, de gasoduto, a mobilidade, né, de rodovia. Você tem todos os aparatos aí para oferecer para uma indústria se instalar aqui. Você não pode abrir mão. E é isso que nós temos que ter uma vocação aqui. Guará, Lorena, Cachoeira, Canas. Esse bloco tem que trabalhar com master plan de desenvolvimento em diversos setores. Turismo, você não vai botar turismo na beira da dutra, você não vai botar turismo em local onde não tenha essas atratividades. As indústrias têm que estar no seu lugar certo, o turismo também, o setor de lazer, entretenimento no seu lugar certo, o agronegócio não pode estar misturado com indústria, tem que estar no seu setor específico. E é isso que nós estamos objetivando, inclusive, com a criação desse consórcio. Prefeito, essa situação que o senhor está revendo com a Câmara, né? Eu acho que está em assuntos na Câmara, que é a questão do zoneamento da cidade, né? O que é área urbana, o que é área rural, essa expansão desse território. O senhor acredita que nisso também vai convergir nesse conjunto de obra e de desenvolvimento da cidade? A Câmara tem sido, eu tenho visto essa gestão da Câmara como uma Câmara amadurecida. Né? As pessoas estão mais maduras para analisar os projetos, porque se você tem uma Câmara muito politizada, voltada à política partidária, o objetivo é sempre de travar. Vamos travar a gestão do prefeito para a gente viabilizar o nosso candidato do amanhã. Isso veio vindo ao longo de 50 anos, né? Entra um prefeito, já a oposição começa a trabalhar para travar, para que viabilize a candidatura do seu oponente que perdeu. E aí vem gestão após gestão, a cidade não anda, a cidade não evolui. Então essa gestão da Câmara Municipal está bastante interessante, esse diálogo, que eles estão enxergando a necessidade e a possibilidade de crescimento da cidade. Então eles estão apoiando os projetos, independente de política partidária, estão apoiando aquilo que é o mais importante para a cidade, nessa aprovação, do qual eu parabenizo o trabalho feito pelo presidente Arilson, os vereadores que estão envolvidos nesse projeto, apoiando, independente de ser partido do governo ou partido oposicionista, a gente tem tido esse apoio. Então a gente está falando agora, nós conseguimos a liberação do FINIS, os 50 milhões, mas estamos falando nessa análise, né, de mandar à Câmara um plano diretor do município, que vai nortear os destinos da cidade nos próximos 10 anos. Nós estamos colocando também a necessidade da mudança da lei de zoneamento. A cidade precisa de mais verticalização, a cidade precisa adequar essa lei de zoneamento, modernizar. Nós precisamos ampliar o setor urbano da cidade. Guaratinguetá tem apenas 8% de todo o território do município, 8% é área urbana, 92% é área rural. A gente compara isso com São José dos Campos, São José, 32% do município é área urbana. Então você vê a diferença de 8% para 32%, a área urbana de uma cidade e de outra. Quando você tem mais área urbana para expandir, a cidade cresce com mais facilidade, você tem possibilidade de anel viário, de construção de vias públicas interligando os bairros mais distantes, que é outro segmento que nós estamos investindo também. A cidade precisa de um anel viário, uma alça viária que interligue a rodovia aos bairros mais distantes, a região central de Guaratinguetá aos bairros mais distantes, o setor industrial em direção aos bairros mais distantes. E esse é o nosso foco, construir um anel viário para que Guaratinguetá tenha aquilo que é mais importante para uma cidade crescer. Ela precisa ter entrada e saída. Uma entrada imponente, uma entrada que interligue os bairros mais distantes à região central da cidade. As pessoas têm mais facilidade de acesso, em vez de demorar 20 minutos, 30 minutos, em 5 minutos estão nas rodovias, na região central de uma cidade. Tem ciclovia, tem calçada, tem canteiro central, esse anel viário sem sinal de trânsito, né, para travar, são rotatórias, alças de interligação.
E é isso que nós já temos esse projeto delineado. Temos a etapa 1, a etapa 2 e a etapa 3 já programado. A etapa 1 interliga a região de entre Guará e Aparecida, da Dutra até ali a região da Avenida JK. Essa primeira etapa, orçada em 20 milhões de reais. A segunda etapa, após o Paraíba, lá pela Avenida Luiz Carlos Fonseca, que é o Mário Covas, né, o Mário Covas, no Jardim Roni. Depois do Paraíba, vira à esquerda, passa em frente à estação de tratamento de esgoto do Pedregulho e vai no sentido Santa Luzia. Então, você já chegou na segunda etapa, lá na região do Santa Luzia, Pedrinha, onde muitos loteamentos novos têm surgido. Então, dali do Santa Luzia até a região central da cidade, em 5 minutos você está na rodovia, na região central, sem entraves de passar por dentro de bairros. Então, por isso que a gente fala, cidade para crescer tem que ter entrada e tem que ter saída. E é o que nós estamos buscando para Guaratinguetá. E o senhor acredita num bom êxito com a Câmara? E qual o prazo que o senhor estima que essas discussões se tornem realidade? Agora, porque para o andamento do anel viário, o senhor precisa de modificar a região urbana da cidade, ou não? Não há necessidade. Do anel viário, nós já estamos com ele delineado, ele está dentro de uma região urbana, dentro de uma região que é uma área de proteção, né, ambiental. E dentro dessas áreas de proteção ambiental, é uma área de proteção ambiental por lei do município, não por lei federal. Mas a gente pode construir malha viária dentro de área de proteção ambiental. Isso é permitido, não é proibido. Então, é o que nós estamos fazendo. Desenvolvimento do setor cultural é permitido para você fazer dentro de área ambiental. Você não pode fazer loteamentos, não pode fazer prédios, setor comercial dentro de área ambiental. E é o que nós estamos trabalhando nesse foco, mas a ampliação de Guará, nesse primeiro projeto que nós vamos mandar para a Câmara, nós estamos ampliando apenas 2,5% do setor de área urbana. Então, nós vamos sair de 8 para 10,5%. Então, estamos começando a expandir a área urbana de Guaratinguetá e, conforme vai havendo necessidade, vai se ampliando através de projetos de lei que a gente manda para a Câmara. Prefeito, quando o senhor começou a falar desse anel viário, no início do seu mandato, o pessoal da praça falava, tá delirando, né? Hoje, por exemplo, a cidade toda sabe quando o senhor fala que vai fazer alguma coisa, faz. Né? O senhor conseguiu esse know-how à custa de muito trabalho, né? Novo e a gente Pronto-Socorro sabe é um disso. exemplo, né? Falavam que aquilo ali era muitos uma não utopia. acreditavam. Falaram assim, vai utopia. transformar uma cadeia pública desativada, onde tinham ali as 3 delegacias, né? Tirar a delegacia do lugar ainda, tem que mover com a Secretaria de Segurança Pública, lidar com o pessoal de lá, não vai ser fácil. Nós fomos quebrando barreiras. E é o que a gente fala. Você tem que ter um foco. Quando você idealiza um investimento, você tem que ter o planejamento, o projeto e execução. Não adianta você querer executar antes de planejar. Você planeja, depois você projeta e no final você executa. Você busca a verba para fazer. Nós fomos cumprindo essas etapas. Tivemos um apoio muito grande do governador Geraldo Alckmin, à época, que foi o nosso facilitador desse processo todo. O deputado Samuel Moreira, que hoje deputado, era chefe da Casa Civil, botou a sua equipe à disposição. Tivemos todas as barreiras quebradas ao longo desse período aí, conseguimos o apoio da Delegacia Seccional de Guaratinguetá e aí a gente evoluiu para conseguir realizar essa obra que foi importantíssima, como o hospital de campanha. Inauguramos ela em agosto do ano passado, por lá passaram mais de 15 mil pessoas. Foi o momento certo, né? Parece Foi um a gente não queria uma coincidência dessa, mas se o senhor não tivesse esse projeto em andamento, né, já praticamente... nós tínhamos ali talvez a projetado tragédia isso seria maior. 2 anos antes, né? 2 anos antes nós iniciamos o projeto. Aí quando tivemos a necessidade de um espaço físico bem estruturado, nós colocamos ali em funcionamento o hospital de campanha, que nos deu a possibilidade de não exportar pacientes para outras regiões, outras cidades. Prefeito, todos os pacientes nós ficaram estamos internados em Guará. quase que exprimido, mas eu preciso perguntar para o senhor com relação à saúde. Nós estamos falando do hospital, que o UPA 3 já é quase um mini hospital, né?
Eu queria fugir um pouco desse assunto para a questão das especialidades do regional, que é uma coisa que está muito debatida nas cidades aqui da região, que é a promessa, né? Vai ter o espaço físico do regional na cidade de Cruzeiro, mas até lá o governador prometeu dividir as especialidades. Guaratinguetá está vendo como isso? O que o senhor está conseguindo para Guaratinguetá dentro desse que o Dória chamou de triplé da saúde? E é importante, principalmente no momento em que nós estamos vivenciando agora um novo momento com essa retomada da vida normal, as pessoas estão procurando cada vez mais agora aquele atendimento saúde que ficou interrompido. Cirurgias eletivas, atendimento em especialidades, consultas, exames, as pessoas precisam voltar a se cuidar, é o que está acontecendo. Então, precisa do investimento maior do governo do Estado. Tivemos essa semana lá no governo do Estado, participando do evento Mais Santas Casas, que é um investimento do governo do Estado de mais 250 milhões de reais ano para as Santas Casas. Isso é aumento de teto, né, do MAC, de média e alta complexidade, que é justamente as especialidades que nós estamos falando. E aí esses 250 milhões que vão ajudar a incrementar essas ampliações, tanto de mais especialidades aqui dentro da nossa região, como também o teto de investimento em cada uma dessas especialidades. Nós esperamos que o anúncio do governo foi que já agora, a partir dessa primeira semana de outubro, eles já iam começar a injetar o dinheiro nesses projetos das Santas Casas para elas ampliarem o seu leque de atendimento, bem como hospitais filantrópicos que têm esses convênios com o governo do Estado, via parcerias com a Prefeitura também, porque a Prefeitura faz repasse, o governo faz repasse, e a gente espera também que haja um investimento forte do governo federal. A gente olha a tabela SUS, está desatualizada há muitos anos, e o governo precisa atualizar essa tabela SUS de contratação de exames, de consultas, de cirurgias, para que a gente volte a ter mais médicos trabalhando para o Sistema Único de Saúde. Então isso está caminhando, o governo já anunciou essa liberação dos 250 milhões e nós estamos buscando também, através dessas nossas parcerias, a equipe da Santa Casa hoje, do provedor, os diretores, né, o Rômulo, o doutor Ivano Tarangeli, foram, né, o Ronaldo, foram para Brasília hoje para buscar recursos para a Santa Casa. E eu já fiz contato com os deputados federais de lá, que a gente tem mais ligação, pedindo para recebê-los lá, para a gente tentar essas emendas de bancada, investimentos, que a Santa Casa precisa de uma reformulação grande ainda também. Tem tanto a parte de oncologia, como a parte de ampliação da sua UTI, o crescimento dela, né? Só o setor de oncologia é uma construção de 1.200 metros quadrados que já está começando a ser feita. Então isso melhora a saúde pública para todos nós aqui do Vale do Paraíba, e principalmente da região do Vale da Fé e Vale Histórico. Prefeito, a cidade está mais clara, né? Também com cerca de 600 luminárias de LED, né, sendo instalada na cidade. Nós estamos Somente investindo dinheiro mês, da fonte 1, dinheiro do município mesmo. Nós não contratamos uma empresa, passamos o parque de iluminação para elas, mas nós já ultrapassamos a 3.000 luminárias que nós colocamos na cidade. Então a gente já tem aí, vamos dizer, mais de 20% da iluminação pública do município já é de LED. E cada vez que a gente vai aumentando a iluminação de LED, nós vamos baixando um pouquinho a conta de energia e sobrando mais dinheiro para a gente poder reinvestir em mais luminárias. O ideal é, no momento que a gente chegar aí, a 100% de todas as luminárias substituídas, que é o que a gente prevê, que a gente consiga chegar próximo a isso no final desse mandato, a gente já ter toda a cidade iluminada e sem haver a necessidade de você passar isso para uma empresa administrar e a gente ficar sem a gestão da iluminação pública. Você terceiriza e você fica sem a gestão. E a gente está vendo que isso está caminhando muito bem, a equipe lá do Major Oliveira, na Secretaria de Mobilidade e Segurança Pública, está fazendo essa gestão. Então a gente vai ver que Guará, a gente tem conseguido evolução, né? Essa verba dos 50 milhões, juntamente com outros 50 que nós vamos investir, nas pavimentações de ruas, investimento em anel viário, as luminárias de LED, o centro de inovação, que agora na retomada da economia, a gente cria esse centro de inovação para incubadora de empresas, de startups aí que querem entrar no mercado,
esse que nós já falamos do projeto Santuário, o aeroporto, o Parcão, que visa também uma melhora da qualidade da vida animal, né, dos animais, aí, dos pets. A vacinação de Covid, que a vacinação é fundamental para que a gente consiga ir voltando à normalidade. Hoje nós estamos vendo, tirando os menores de 12 anos que não podem receber vacina, nós já vacinamos 95,5% da população com a primeira dose e 65% com a segunda dose. E isso se reduz automaticamente o número de casos de contaminação, como nós temos. Estamos lá com 2 pacientes internados na UTI e zerado na enfermaria. Não tem nenhum paciente na enfermaria. Você olha os casos que batiam ali 600, 700 casos por semana, novos casos de contaminação de Covid, caíram para 60, 70 casos. E a tendência é de cair gradativamente até a gente ter um controle absoluto dessa pandemia. E podemos dizer, aí nós não temos mais um risco de uma pandemia, colapso no sistema de saúde, e aí a gente vai administrar isso como uma gripe, como vacina. Todo ano você tem que fazer a vacina contra a gripe, como vai ter a vacina contra a Covid todos os anos, como já está começando. Estamos vacinando hoje a terceira dose para os profissionais da saúde, já vacinamos 2,5% da população com a terceira dose, que são os idosos, que nós já estamos descendo também, e a gente fala para as pessoas, não deixe de tomar a terceira dose contra a Covid, porque a vacina tem um prazo de validade, as pessoas precisam se vacinar. Por isso que a gente insiste com as pessoas, não vacile, não fique achando que tomou 2 doses e já está livre do Covid. Já estamos anunciando a terceira dose, é porque é necessário. Ok. Prefeito, eu quero agradecer a participação do senhor. Nós estamos com... Eu gostaria de convidá-los para votar, porque Guaratinguetá é muito assunto, né? Não, eu venho com o maior prazer, principalmente porque aqui a gente almoça, aqui faz esse almoço com a Bá, que faz um almoço maravilhoso aqui. E o cardápio hoje foi feito na medida. É um prazer vir aqui no programa, que a gente ainda passa bem, né? Você vem no programa, participa, fala das coisas da cidade e depois saboreia essa gastronomia aqui, né, do Atos. A gente fica lisonjeado e até grato, né, pelo carinho. Importante é que a gente também contribui com a cidade, com a informação, com a região. E é sempre bom ter, né, dar uma injeção de ânimo, né? Nós falamos tanto em crise, de repente vem uma agenda positiva dessa que é de se admirar, né? Eu quero parabenizar, inclusive, pela aquisição aqui do Leandro, que já fazia, né, a parte do jornal aqui, e agora no programa aqui, fazendo a programação jornalística. O Leandro é que nem bagre ensaboado, né? Uma baita bagagem. Obrigado. E é um jornalista sério, compenetrado, e faz aquele jornalismo importante. É um parceiro de anos, né? Sabe Parabéns. que tem mais ou menos um tempão conosco. E agora você anexou ele na equipe aí. É importante que o Leandro soma bastante aí na programação jornalística. O senhor sabe que o Atos é um corredor de talentos, né? A gente trabalha aqui com os nossos meninos, a gente dá oportunidade para pessoal novo, a gente forma conceito, forma profissional e o mercado absorve, né? E é sempre bom porque o pessoal que passa aqui sempre vai e volta e a gente está sempre de braços abertos. É isso aí. Prefeito, muito obrigado, Leandro, toda a técnica, passamos um pouco do horário, você vai conferir essa entrevista editada no período que o prefeito Marcos Oliva passou a falar. A gente vai também divulgar nas nossas redes sociais, dar uma potencializada, porque eu acho que isso é importante. Prefeito, 2026 tem candidatura a deputado federal ou não? O futuro a Deus pertence, né? A gente está trabalhando para terminar o nosso mandato e quebrar paradigmas e falar que as pessoas, segundo mandato o prefeito relaxa, avacalha. Nós queremos quebrar mais esse paradigma, dizendo que se você recebeu o voto de confiança da população referendando para mais um mandato, você tem que mostrar mais serviço ainda, mostrar que você está preparado para desenvolver a cidade, mais ainda do que desenvolveu na primeira gestão, porque daí não tem desculpa de que peguei a administração ruim, e aí você pegou a sua própria administração, você tem que fazer dela melhor do que a anterior. E desejar a todos os cidadãos aqui da nossa região, do Vale da Fé, Vale Histórico, uma ótima semana e que Deus nos proteja, né? Amém. Acima de tudo. E amanhã, permitindo Deus, estaremos novamente com um novo Atos no rádio. Até lá. Atos no rádio, simplesmente objetivo.